Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer aqui a correção do nosso roteiro de atividade 9, que foi enviado para vocês. Então, assim como os outros vídeos, nós vamos fazendo os exercícios e vocês vão dando um pause aí, vão parando para fazer as suas devidas correções, tudo bem? Estamos aqui na situação de aprendizagem 4, lá da nossa apostila, que fala sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tudo bem? Bom, então passando aqui, antes de nós entrarmos em exercícios, eu queria falar um pouquinho sobre grandeza, sobre diretamente e inversamente proporcional. Primeiro que grandeza é um referencial a comparações de medidas e as medidas. Então, quando eu falo a grandeza tempo, a grandeza distância, a grandeza volume, a grandeza velocidade, então é um referencial para poder comparar medidas, diversas medidas diferentes. E para fazer essas comparações dessas medidas, eu posso também ter as razões. Razão nada mais é do que divisão, só para lembrar. Então, quando nós falamos que são medidas diretamente e inversamente proporcional, vai depender do que eu estou observando, qual é a relação de variação nessas medidas. Bom, então vamos passar aqui para a gente poder ver melhor. Então, quando eu estou falando de grandezas, deixa eu pegar uma caneta. Quando eu estou falando de grandezas diretamente proporcional. Diretamente quer dizer que quando uma medida aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Mas diminui quanto? Aumenta quanto? Aumenta na mesma proporção. Se eu estou dobrando, se eu estou triplicando ou se eu estou diminuindo pela metade, um terço, um quarto, um quinto. Então, aqui, por exemplo, tem, aqui diretamente falando, a quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Então, se eu aumento o meu número de funcionários em condições ideais, quer dizer que todos trabalhando na mesma quantidade de tempo, produzindo a mesma quantidade, né? Então, nós estamos falando em condições ideais. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu vou aumentar também a minha quantidade de produtos. Se eu for diminuir a quantidade de funcionários, eu também vou diminuir a minha quantidade de produtos fabricados. Então, é na mesma proporção. Aumenta um lado, aumenta o outro. Diminui um lado, diminui o outro. Já quando nós estamos falando de medidas inversamente proporcional, eles ocorrem de maneira contrária. Eu aumento uma das minhas grandezas, eu diminuo a outra grandeza. Vamos pensar numa corrida. Se eu estou andando, eu gasto 5 minutos para fazer um determinado espaço, para ir daqui até a padaria. Se eu for correndo, eu vou gastar menos tempo. Eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. E se eu for andando bem tranquila, bem devagar, eu vou aumentar o meu tempo. Tudo bem isso? E vou diminuir a minha velocidade. Então, inversamente proporcional, beleza? Da onde eu tirei isso? Aqui, tirei desse site que tem lá explicando, na Escola Kids, é um site que tem bastante atividade para vocês pesquisarem, é um site confiável, um site legal, vocês podem entrar lá, tudo bem? Bom, agora estamos na apostila de vocês, estamos lá na página 68. Então, vou pegar aqui, estamos aqui na página 68. Que coisa linda que ficou meu número. Então, estamos aqui na atividade 1, estudando grandezas direta e inversamente proporcional. E aqui ele só dá um toque para você da atividade que vai vir. Para ilustrar essa conversa, imagina que você tenha feito uma viagem de ônibus com duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade em que você mora. Então, quer dizer que você foi de uma cidade para outra, a distância é de 80 quilômetros e você demorou 1 hora para fazer essa viagem. Isso significa
que a velocidade do ônibus foi de 80 km/h. O que significa isso? Para começar a nossa conversa, quando eu tenho essa barra aqui, ó, significa que é uma divisão, tudo bem? Então, deixa eu apagar para deixar a barra. Vou pegar aqui a caneta de volta. Então, quando eu tenho 80 km, significa que eu tenho 80 quilômetros dividido por hora. Quer dizer que eu demoro... Lembra quando a gente estava vendo fração? Quando eu não tenho nenhum número embaixo, significa que eu tenho número 1. Então, aqui, ó, eu tenho número 1. Então, o que significa isso daqui? Significa que para cada 80 quilômetros eu preciso de 1 hora. Por isso, 80 km/h. Então, 1 hora ando 80 quilômetros. 2 horas eu ando 160. 3 horas eu ando 240. Só ir multiplicando. O tempo, a distância e a velocidade são exemplos de grandezas. Afinal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, podendo ainda ser classificado em grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso aqui, nós temos que tipo de exemplos de grandezas? Nós temos a grandeza quilômetro, ou seja, espaço, e nós temos a grandeza hora, tempo. Esse espaço é distância, tudo bem? Então, nós temos distância dividido por tempo. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo eu ando, mais tempo eu gasto. Pensando em velocidade, eu tenho quanto vou aumentando 1, se eu aumento a minha velocidade, eu chego mais rápido, tudo bem? Bom, seguindo, temos aqui o nosso primeiro exercício. Classifique os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique a sua resposta. O primeiro exercício é a medida de um quadrado e seu perímetro. Então, ele quer saber se a medida do lado de um quadrado é proporcional ao perímetro. É diretamente proporcional ao perímetro ou inversamente proporcional ao perímetro. Se for diretamente, significa que se eu aumentar o meu lado, eu aumento o meu perímetro. Se for inversamente proporcional, quer dizer que se eu aumentar um lado, eu vou diminuir o outro. Primeiro vamos entender o que é vamos desenhar um quadrado, tudo bem? Então, eu tenho aqui um quadrado perfeito, como esse que eu estou fazendo. Imaginem que é um quadrado perfeito. Tem aqui um quadrado. O que significa perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Quer dizer que se aqui medir 1 centímetro, aqui mede 1 centímetro, aqui 1 e aqui também 1, porque nós estamos falando de um quadrado e quadrado tem todos os lados iguais. Então, ele quer saber que se eu aumentar aqui a medida do lado do meu quadrado, passar para 2, aqui também vai ser 2, aqui 2, aqui 2, o meu perímetro vai aumentar ou vai diminuir? Se eu aumentar o lado do meu quadrado, se eu aumentar as medidas dos lados do meu quadrado, obviamente eu vou aumentar também o perímetro. Porque se aqui ó, eu tenho 4 unidades, vamos pensar que seja centímetros. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 centímetros é o meu perímetro aqui. Se eu passar aqui para 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu vou ter 8. O meu perímetro passará a ser 8 centímetros. Logo, é diretamente proporcional, porque quando aumento o lado do quadrado, o perímetro também vai aumentar na mesma proporção.
Então, a mesma coisa que eu acabei de falar, pois a cada uma unidade aumentada do lado, o perímetro aumenta 4. Por que o perímetro aumenta 4? Porque eu somo todos os lados. Bom, continuando aqui, exercício B. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e a sua velocidade média são diretamente ou inversamente proporcional. O tempo que eu gasto para percorrer uma distância e a velocidade média. Isso daqui nós estamos inversamente proporcional, porque quanto maior é a minha velocidade, menos tempo eu gasto. Lembra da ideia da padaria? Se eu for correndo, eu gasto menos tempo. Se eu for andando, eu gasto mais tempo. O espaço é o mesmo. Tudo bem? Então, velocidade. Vou correndo, vou devagar. Se eu for correndo, chego em menos tempo. Se eu for devagar, eu vou gastar mais tempo. Então, isso é inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Exercício C. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Pô, acabamos de falar, foi o exemplo ali atrás. Então, significa que é diretamente proporcional, porque quanto maior é a quantidade de funcionários que eu tenho, maior vai ser a minha produtividade. Mais pessoas trabalhando, mais produtos fabricados eu vou ter. Exercício C. Aliás, a distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Isso quer dizer que, se eu aumentar a minha distância, se eu andar mais, eu vou gastar mais ou menos combustível. Se eu ando mais, eu gasto mais. Se eu ando menos, eu gasto menos. Isso significa que é diretamente proporcional. Quanto mais eu ando, mais eu gasto. Quanto mais eu ando, mais sola de sapato eu gasto. Quanto mais eu ando de carro, mais combustível eu gasto. Letra E. A quantidade de trabalhadores na construção de um muro. A quantidade de trabalhadores e a construção de um muro sendo mantido no mesmo ritmo de trabalho. A quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Então, vamos por partes. O mesmo ritmo de trabalho quer dizer que o mesmo tanto que eu trabalho, você trabalha, o outro trabalha, todos trabalham. A mesma quantidade, o mesmo tempo, tudo igualzinho, tudo bem? Então, se eu tenho uma quantidade de trabalhadores para construir um muro, isso significa que nós temos inversamente proporcional. Porque se eu aumentar a quantidade de trabalhadores na construção de um muro, então, ó, se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu não vou aumentar a quantidade do muro. É o mesmo muro. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu vou construir esse muro mais rápido. Ah, Patrícia, mas aqui em cima você falou que aumenta a quantidade de funcionário, aumenta a quantidade de produto. Sim, quando nós estamos falando de produtos a serem feitos, sim, mas aqui não são muros a serem construídos. Aqui é um muro. Então, se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou construir mais rápido. Se eu diminuir a quantidade de pessoas, eu vou ter um tempo maior para construir isso. Tudo bem? Bom, continuando, estamos aqui no exercício 1.2. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transportes diferentes. Então, eu tenho lá um patinete, e esse patinete anda 20 km por hora. Tudo bem? E o tempo 160 minutos. A moto 40 km por hora, 80 minutos. O carro 80 km por hora e 40 minutos. O que ele quer saber é: as grandezas presentes nesta tabela são diretamente ou inversamente proporcional? Justifique a sua resposta. Justifique quer dizer explique a sua resposta.
são inversamente proporcionais. Ao duplicar a velocidade, o tempo é reduzido. Olha só, meu patinete, eu tenho uma velocidade de 20 km por hora e eu demorei 160 minutos para chegar na escola. De moto, fui de carona, lembrando, você é menor de idade, não dirige, a 40 km por hora e eu demorei 80 minutos, ó. Aumentei a minha velocidade, aumentei o ponto demais, tá bom? Aumentei a minha velocidade, diminuí o meu tempo. Ah, mas aí no outro dia eu vi que estava ainda demorando, resolvi ir de carro. Aumentei de novo a velocidade do carro. O que aconteceu com o meu tempo? Diminuí o meu tempo. Eu cheguei mais rápido. Tudo bem? Então, quer dizer que são inversamente proporcionais. Porque a medida de velocidade, a minha grandeza, velocidade, aumentou, a minha grandeza, tempo, diminuiu. Ó, aumentou a velocidade, diminuiu o meu tempo, beleza? Então, são inversamente proporcionais. Bom, aqui, 1.3. Observe agora a tabela como são associados o valor e a quantidade de um determinado produto e depois responde. Então, eu tenho aqui valor, money, cash, e a quantidade de produto. Então, aqui eu comprei 3 produtos e eu gastei R$210. Em cada um? Não. Ó, em tudo, 3 produtos, 210. 6 produtos, paguei 420. 12 produtos, 840. 24 produtos, 1.680. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma análise aqui muito simples. 3 produtos eu gastei R$240. 6 produtos, 420. 420 é o que de 210? 210 vezes 2, 420. 3 vezes 2 é 6. Então, ó, foi dobrando. Então, quer dizer que aumentou a quantidade de produtos que eu comprei, aumentou a quantidade de valor que eu paguei. E essa quantidade foi proporcional, ó. Eu multipliquei por 2 a quantidade de produto, eu multipliquei por 2 o meu valor. Então, eles estão proporcionais, eles estão crescendo de maneira proporcional, ok? Então, vamos à primeira pergunta. Ah, outra coisa. Se em 3 produtos eu paguei 210, em um produto eu pago quanto? Vai pensando aí. Bom, vamos à pergunta. Letra A. Como pode-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Porque acabamos de falar. Olha que coincidência. Porque ao dobrar a quantidade de produtos, o valor a ser pago também dobra. Tá vendo? De 3 fui para 6, 6, 12, 12, 24. Fui dobrando e vou dobrando também o meu valor. Letra B. Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos. Bom, então aqui ele quer que você escreva uma sentença algébrica. Sentença algébrica, eu preciso montar uma fórmula para isso. Tudo bem? Eu preciso montar uma formulinha que relacione a quantidade que eu compro com o valor que eu pago. Então, por exemplo, aqui eu sei que eu comprei 12 e gastei 840. E se eu comprasse 20 produtos, quanto que eu ia pagar? Quanto que ia ser isso? Se eu comprar 10 produtos, quanto que eu vou gastar? Eu tenho que chegar na loja com quanto de dinheiro? Então, é isso que ele quer que você monte, uma sequência. Que conta eu preciso fazer? Então, sentença algébrica é que conta é essa? Que conta que eu tenho que fazer para saber quanto eu vou gastar? Olha só. P igual a 70, onde P representa o valor a ser pago e N representa a quantidade de produtos. Vamos voltar
Vamos pensar no seguinte. Se eu sei, lembra da primeira pergunta que eu fiz para você? Se eu sei que 3 produtos é 210, quanto custa cada produto? É só eu fazer a quantidade do valor. Então, eu tenho 210, que é o meu total, dividido pela quantidade de produtos que eu comprei. 210 dividido por 3. Temos aqui 7 vezes 3 é 21. Abaixo meu zero. E esse zero vem para cá, como nós já sabemos fazer as nossas devidas contas de divisão com um número na chave. Então, eu sei que 210 dividido por 3 é 70. Então, eu sei que cada produto custou 70 reais. Então, se eu comprar 5 produtos, que conta que eu tenho que fazer? Tenho que fazer 5 vezes 70. Tudo bem isso? Tudo bem. Então, o que eu tenho aqui? Aqui ele chamou de P é o valor pago. Então, quem que é o meu valor pago? Quanto eu vou gastar? Se eu quero comprar 5 produtos, 5 vezes 7 é 35. O meu zero aqui vem para cá. Olha só para entender isso daqui, esse P igual a 70. P é o valor a ser pago. Aqui, ó, valor a ser pago, 350. Isso aqui eu vou chamar de P. N representa a quantidade de produtos. Quantos produtos eu vou comprar? 5. Eu vou chamar de N. É o que eu tenho aqui, ó. N vezes 70 igual a P. P, só que está invertido, ó. P é o meu 350 igual a 70 vezes N. Então, eu tenho 70 é o valor fixo, N é a quantidade que eu vou comprar e P é o meu valor que eu vou pagar. Então, 70 reais é quanto custa cada produto. O meu P é quanto que eu vou precisar de dinheiro e o meu N é a quantidade de produto que eu vou comprar. Tudo bem? Quanto uma pessoa iria pagar caso ela comprasse 18 unidades? Poderia pensar muito simplicitamente que vou dividir aqui por 3, vou achar os 70, e 70 vezes 18, vou encontrar a mesma resposta. Ou eu posso pensar que fazendo o mesmo uso dessa formulinha, P igual a 70 vezes N, aonde P é o quanto eu vou gastar dinheiro, vou pôr aqui um cifrão de dinheiro, e N é a quantidade de produtos, que no caso é 18. Então, eu tenho P é igual a 70 vezes 18. Coloquei vezes aqui, ó, como X, mas lembrando que ponto é vezes, X é letra. E aí, eu tenho que P é 260, logo eu tenho que 18 unidades, eu vou gastar R$1.260. Seja lá o que for esse produto, cada produto custando R$70. Se eu comprar 18 produtos desse, eu vou pagar 1.260. Tudo bem? Continuando, letra D. Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar 3.360. Então, se eu usar a mesma formulinha, P igual a 70N, eu vou ter 48. Nossa, Patrícia, que confuso que está isso daqui. Vamos resolver. Ó, P é igual a 70N. Lembrando que quando eu tenho um número e uma letra, um do lado do outro, significa que aqui é multiplicação. Quem é o meu P? Quantidade de dinheiro que eu vou gastar. Qual é a quantidade de dinheiro que eu vou gastar? 3.360. Então, eu vou pôr aqui 3.360. Eu não vou ficar pondo ponto para não confundir com multiplicação. Igual, tá vendo? Eu não usei, vou repetir. O 70 está aqui da fórmula.
vezes, ó, tá vendo? Por isso que eu não vou pôr ponto aqui, tá? Para não confundir. N. N é o quê? N é a quantidade de produto. É justamente o que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir, eu não sei o que é, então eu vou repetir. Então, eu venho aqui e coloco N. Como que eu resolvo isso? Vamos lembrar lá do ano passado, 7º ano, quando vocês estavam aprendendo as equações e vendo números e letras e operações. A ideia é manter as famílias juntas. Então, eu tenho que deixar de um lado números sem letras e de outro lado número com letra. Então, eu vou deixar o meu N aqui sozinho e eu vou pegar esse 70. Deixa eu trocar de cor aqui. Opa! Eu vou pegar esse 70 que está aqui sozinho, tadinho, sem ninguém, e vou mandar ele para cá. Ele vai vir ficar junto com o seu semelhante, número com letra de um lado, número sem letra do outro. Então, quem não tem letra, para cá. Quem tem letra, para lá. Só que tem um detalhe, né? Quando eu mudo, faço essa operação de levar um número para o outro lado, eu tenho que também trocar a minha operação. Então, agora aqui eu vou ter o 3.360, que já estava aqui, igual a N. Por que igual a N? Cadê o 70? Opa, o 70 está saindo daqui e vindo para cá. O 70 está aqui fazendo o quê? Uma multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Qual é o contrário da multiplicação? A divisão. Então, ele vai vir para cá, dividindo. Se você fizer aí 3.360 dividido por 70, ou lembrar que para facilitar a vida, eu posso vir aqui e cortar esse zero com esse zero, eu vou ter 336 dividido por 7, que eu vou ter 48. Vamos fazer para ver se é isso mesmo? Então, eu vou ter 336 dividido por 7, porque cortei o zero, tudo bem? 3 não dá para dividir, vou pegar 33. 33 eu vou ter 4, porque 4 vezes 7 é 28. Vou descontar 28 daqui. 28 para 33, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, aqui vai sobrar 5, abaixo 6, vou ter agora 56. Lembrando da tabuada do 7, 7 vezes 8 é 56. Vem aqui, menos 56, zerou essa brincadeira. N igual a 48. Então, se eu tiver R$3.360, eu consigo comprar 48 quantidades desse produto, 48 unidades desse produto, beleza? Continuando aqui, letra E, eu vou ter que apagar aqui para a gente conseguir enxergar. Vou apagar aqui, vamos apagar essa brincadeira toda aqui. Deixa eu trocar aqui. Qual será o valor de um produto? Explique como resolver essa questão. Posso explicar aqui 210 dividido por 70 por 3 eu encontro 70, então cada unidade é R$70. Eu posso pensar na mesma formulinha, P igual a 70N, e no lugar do N colocar 1. Eu tenho aqui diversas possibilidades para explicar que cada produto custa R$70. Tudo bem? Bom, exercício 1.4. O funcionário de uma empresa irá encher
irá encher um tanque de 200 centímetros de água, de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5T. Então, peraí, vamos entender tudo isso daí. Então, tenho lá um tanque de 200 centímetros de altura, 200 centímetros de altura, e ele está numa vazão constante. Quando fala que uma torneira está numa vazão constante, quer dizer que todo o tempo que ela ficar aberta, seja 1 minuto, 5, 10, 20, 2 horas, 2 dias, 15 dias, um mês, um ano, ela vai ficar aberta do mesmo tanto, vai sair a mesma quantidade de água, tudo bem? Então, quando fala que está numa vazão constante, quer dizer que não diminui a quantidade de água, nem aumenta a quantidade de água, beleza? E essa vazão obedece à seguinte expressão, A igual a 5T. O que significa esse A? A representa a altura da água dentro do tanque e T significa os minutos. Então, A é a altura total e essa altura total tem que ser quanto? Tem que ser 200, tudo bem? E o T em minutos. Junto com um colega de turma, construa um gráfico que relacione as duas grandezas e analisem os resultados obtidos por vocês e respondam se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, essa parte do junto com um colega, infelizmente, não vai ser possível, vocês vão ter que fazer em casa. Então, o que eu pensei foi fazer uma tabela. Ao invés de montar um gráfico, pensei em fazer aqui uma tabela que não deixa de ser um tipo de gráfico. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte. Então, substituindo A igual a 5T. A igual a 5T, vou pôr aqui, ó. A igual a 5T. A quer dizer que eu tenho o meu espaço, os meus centímetros, a minha altura. Essa altura tem que chegar a ser quanto? 200. E eu preciso saber quanto tempo demora. Então, eu vou substituir. Ó, A igual. Vamos pensar que a minha torneira vai ficar 15 minutos ligada. Aonde que eu vou pôr esse 15 minutos ligada? 15 minutos aberta. O 5 não muda. O 5 faz parte da fórmula. Vezes 15 minutos que vai ficar aberta. A altura é igual 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, fica 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Se a minha torneira ficar aberta por 15 minutos, eu vou ter uma altura de 75 centímetros. Tudo bem? Não é 75 centímetros que eu quero 200. Se 15 minutos a torneira aberta eu tenho 75, significa que a minha torneira precisa ficar aberta mais tempo ou menos tempo? Ela precisa ficar aberta mais tempo. Então, eu vou pensar aqui no número maior de 15, tudo bem? Aqui eu já fiz. Se a minha torneira ficar aberta 10 minutos, eu vou ter uma altura de 50 centímetros. Se a minha torneira ficar aberta 20 minutos, eu vou ter 100 centímetros. Se ficar aberta 30 minutos, eu vou ter 150. Se ficar aberta 40 minutos, eu vou ter 200. Então, ó, vou fazer o último, tá? A igual a 5. A igual a 5 vezes quem é o meu tempo? O meu tempo. Qual é o meu tempo? 40 minutos. Então, eu vim aqui no lugar do T e vou pôr 40. A igual 5 vezes 4, 20, mais o zero do 40, 200. A quem é o meu A? A minha altura. E quanto que tem que ser a minha altura?
200. Cheguei no 200, eu paro o meu exercício. Quer dizer que para encher esse tanque de 200 centímetros de altura, eu preciso que a minha torneira fique aberta 40 minutos. Tudo bem isso? Por que que ele fala aqui, ó, analisem os resultados obtidos por vocês? Porque supondo que você estivesse fazendo na sala de aula esse exercício com seu colega, você poderia colocar, como eu coloquei aqui, 10 minutos, 20, 30, 40 e pulando de 10 em 10. Pode ser que tenha um colega que estivesse fazendo de 5 em 5 minutos. Então, vocês teriam números diferentes até chegar nos 40, tudo bem? Então, observe que quanto maior o tempo, maior é a minha altura. Então, observe que quanto maior o tempo, a altura aumenta. Se eu deixo a minha torneira aberta por 10 minutos, eu vou ter 50 centímetros de altura. Se eu deixar por 20 minutos, eu vou ter 100 centímetros. Então, eu deixo a minha torneira aberta mais tempo, a minha altura fica maior. Então, se um aumenta, o outro aumenta junto, quer dizer que eu tenho aí uma proporção diretamente proporcional, ok? Vamos continuar aqui. Aí ele vem no exercício 1.5, elabore 3 problemas seguindo as orientações a seguir. Um problema que envolva duas grandezas diretamente proporcional. Então, duas grandezas, velocidade, velocidade e espaço. Um problema que envolva duas grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo, quanto mais rápido eu for, mais rápido, menor é o meu tempo. E C, um problema que envolva duas grandezas, mas que não haja proporcionalidade, ou seja, uma não tem nada a ver com a outra. Todas as respostas aqui são pessoais. Vocês vão criar os exercícios de vocês. Então, um problema com grandezas proporcionais, outra inversamente e outra que não há. No roteiro de atividade que eu mandei para vocês, lá em cima no roteiro, tem os vídeos para vocês assistirem. Então, tem nesses vídeos explicando o que é uma proporção direta, o que é inversa, quando não há proporcionalidade nenhuma. Então, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, vão lá naquele link azul. Se você estiver vendo pelo seu celular, é só você aumentar um pouquinho a tela no visor do seu celular e clicar em cima, que ele já vai te mandar direto para o vídeo do YouTube. Tudo bem? Se você estiver abrindo o seu roteiro pelo computador, pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp mesmo no computador, só você ir com o mouse em cima, clicar que ele também já vai te mandar direto para esse link no YouTube. Tudo bem? Então lá tem vários exemplos também de exercícios e de atividades, tá? Aqui temos o exercício 1.6. A área de um retângulo é de 36 centímetros quadrados. A tabela abaixo nos mostra algumas possibilidades de se obter tal área relacionando a medida do comprimento com a largura. Então, aqui eu tenho, se a área do retângulo é 36 centímetros quadrados, o meu comprimento é 18 centímetros, a minha largura é 2. Por quê? Porque para calcular a área do retângulo, vou fazer um retângulo aqui, ó. A área do retângulo é igual a minha base vezes a minha altura. Ou eu posso colocar aqui a minha área do retângulo é igual ao comprimento, que é a minha base, ó, comprimento, aqui, ó, comprimento vezes a minha largura. Aqui, ó, a minha largura. Tudo bem? Então, vou pôr L aqui. Beleza? É a mesma coisa. Então, temos lá 36. Vamos às perguntas. Escreva, mas eu não estou com sorte para
em cima. Escreva a sentença algébrica que relaciona o comprimento C e a largura X em centímetro. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Bom, a gente já viu que para calcular a área de um retângulo, eu tenho o comprimento vezes a altura, eu tenho a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura, como você quiser chamar. No caso aqui, ele está chamando o comprimento de letra C, vou pôr o C aqui, ó, e está chamando a largura de X. E ele está pedindo para você montar uma sentença, uma conta, igual lá do P igual a 70N, que o P era o valor que eu ia pagar, o 70 quanto custa cada produto e o N a quantidade de produtos que eu posso comprar. Aqui ele quer que você relacione o comprimento e a largura, que você monte uma conta, explicando para a pessoa que vai ver como tem que resolver, como eu tenho que fazer. Então, eu coloquei aqui para vocês que C pode ser 36 dividido por x. Por que 36? Porque ele fala que esse retângulo tem 36 centímetros de área, 36 centímetros quadrados de área. Então, tem lá, ó, C. Quem é C? 18. Então, ó, 18 é igual a 36. Lembrando que essa barrinha significa divisão. Quem é o meu x? O meu 2. 36 dividido por 2 é 18? É, 18 é igual a 18. Então, tá certo. Então, eu expliquei em fórmula o que tá aí. Ou eu posso também pensar em outras possibilidades. Estou falando que eu estou escrevendo justo onde que vai aparecer coisa escrita aqui. Ou eu posso pensar em outras possibilidades. A partir da expressão diária, é possível algumas variações. Ou seja, se você não colocou assim, você poderia ter colocado de outras maneiras. A, quem é A? A minha área. Quem é C? Meu comprimento. Quem é X? A minha largura. A minha área é o comprimento vezes a largura. 18 vezes 2. Ah, mas Patrícia, tem outros números aqui, ó. Porque o meu comprimento pode ser 12 e a minha altura pode ser 3. 12 vezes 3, 36. Ah, mas poderia ser 9 e 4. 9 vezes 4, 36. Ah, poderia ser 6 vezes 6. Sim, poderia ser 6 vezes 6. Ah, mas 6 vezes 6 é 1 quadrado. Mas nós já falamos na sala de aula sobre as diferenças e as igualdades que nós temos quando falamos de quadrado e retângulo. Bom, mas eu poderia também ter pensado que x, que é a minha largura, é a mesma coisa da minha área dividida pelo meu comprimento. Ó, x é 2. O meu comprimento é 18, a minha área é 36. 36 dividido por 18 é 2. Olha ele aqui. Ah, mas eu também poderia ter pensado que o meu comprimento é igual à minha área dividido pela minha largura. A minha largura é 2. 36 dividido por 2, 18, que é o que está aqui, ó. Esse daqui é esse aqui. Tudo bem? Então, aí tem várias possibilidades desse exercício, tá? Bom, continuando, temos aqui, então aqui observe que qualquer uma delas poderá atender à proposta da atividade. Então, qualquer um desses, sim, tá certo, fiz assim, tá certo, fiz assim, tá certo. Ah, eu não fiz de nenhum jeito, fiz de outro. Mande para mim, pra gente ver o que aconteceu aí. B. A medida do comprimento e da largura desses retângulos são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, ou não há proporcionalidade nenhuma. Bom, eles são inversamente proporcionais. Por que são inversamente proporcionais? Porque, olha só aqui, se a medida do meu comprimento é grande, a minha largura é pequena. Se eu diminuo o meu comprimento, eu aumento a minha largura.
se eu diminuir de novo o meu comprimento, eu aumento a minha largura. Então, se um diminui, o outro aumenta. Isso quer dizer que eles são inversamente proporcionais. Tudo bem? 1.7. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, massa, adquirido do tomate. Agora, analise o gráfico a seguir e responda aos itens propostos. Bom, então aqui ele fala que o gráfico relaciona o valor pago a ser pago pelo peso do tomate. Vamos pensar no gráfico sem ver os exercícios. Aqui embaixo eu tenho a quantidade, tudo bem? Então, na minha horizontal, quantidade. Na minha vertical, eu tenho din-din. Ó, din-din. Cifra. Tenho dinheiro, ó. Preço a pagar, beleza? Então, ó, vamos pensar o que significa esse pontinho. 1 quilo de tomate, ó. Eu vou seguindo aqui, ó. 1 quilo de tomate, ele encontra com quem? Ele encontra com 1,5. 1,5 em dinheiro. 1,5 em dinheiro, R$1,50. Se eu comprar 5 quilos de tomate, ó, eu vou seguindo aqui, ó, a minha reta. Pensa que tudo isso que eu tô fazendo são pontinhos retos, hein? Se eu for aqui, ó, seguir, ó, 5. Olha com quem ele cruza? Com o 7,5, ó. Se eu continuar aqui e aqui, ó, vai cruzar aqui. Tudo bem? Então, nós temos um gráfico de duas entradas, quantidade e valor, beleza? Vamos seguir. Qual é o preço de 2 quilos de tomate? 2 quilos de tomate está aqui. Se eu seguir os meus 2 quilos de tomate, ó, parei aqui, ó, eu vou gastar R$3. Tudo bem? Tá aqui. Letra B. Qual o valor pago por 5 quilos de tomate? Acabamos de ver. Então, vou seguir aqui e vou encontrar 7,5, que 7,5 nada mais é do que R$7,50. Continuando, quanto pagarei se levar 7 quilos? 7 quilos está aqui, ó. Ó, 7, aqui, ó. Tudo bem? Aonde que tá 7 quilos? 7 quilos. Eu tô falando R$7, desculpa. R$7, estamos aqui. 7 quilos, estamos aqui. Se eu seguir aqui a linha do 7, eu vou encontrar R$10,50, porque eu tenho que ver com qual linha ele vai se cruzar. Se eu continuar aqui, ó, porque olha só, tem aqui 7, certo? Se eu for seguindo, quem é o próximo número aqui, ó? Ele tá indo de quanto em quanto? De 50 em 50. Então, aqui eu vou ter 8,50, 9, 9,50. E você vai ter que continuar o seu gráfico. Ou você entender que cada quilo custou quanto? Cada quilo custou R$1,50. Se cada quilo custou R$1,50, é só eu multiplicar 7 vezes 1,50, que eu vou ter 50, beleza? Como você classificaria essa grandeza? Que grandeza nós estamos falando? Quantidade que eu compro, valor que eu pago. Se eu aumento a quantidade de produtos, no caso de quilos de tomate, o meu valor que eu tenho que pagar é maior ou é menor? O valor que eu tenho que pagar é maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumento a quantidade de produtos, eu vou aumentar o valor a ser pago. Tudo bem? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem.
esses dias com esse friozinho, espero que vocês tenham ficado em casa com os seus pais, com seus familiares, seus avós, tios, enfim, com a pessoa que você estiver. Então, na próxima correção, essa semana eu coloco uma outra atividade para vocês no final da semana corrigida. Seja organizado nas suas atividades, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Coloque no seu caderno situação de aprendizagem 4, atividade 1, exercício 1.1, resposta. Letra B, resposta. 1.2, 1.3, letra A, resposta. Letra B, resposta. Não esqueçam de fazer isso. Logo, logo nós estaremos juntos, como nós já falamos outras vezes, como eu já postei nos vídeos anteriores. Se cada um fizer a sua parte direitinho, ficando em casa, buscando fazer o distanciamento social direitinho, se cuidando, se preservando, nós vamos conseguir. Tomando todos os cuidados de higiene, eu tenho certeza que nós vamos passar por essa fase rapidamente. Espero que todos fiquem bem, que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, seus amigos estejam bem. Esta semana envio para vocês um roteiro novo e no final da semana envio a correção. Fiquem atentos ao centro de mídias, logo o centro de mídias vai estar funcionando no computador sem emulador, acredito que vai facilitar a vida de muitos de vocês, tudo bem? Então, até breve, fiquem bem, logo nos veremos.